2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Já deu para perceber que o tema de hoje é tabuada, né? Mas a questão é, ela deve ser entendida ou memorizada? E quanto é 2.456 vezes 3.678? Só na calculadora? Mas então tá, começa pela unidade. Olha, tem 4, você sabe tabuada? Volta. Em mais de 25 anos de sala de aula, eu já perdi as contas de quantas pessoas dizem que sentem arrepio quando escutam a palavra tabuada. E dizem também que matemática é um monte de fórmula. Para muita gente, a lembrança que ficou foram as horas e horas de esforço mental. Afinal, foram décadas e décadas de muita decoreba. Utilizada para fazer cálculo das 4 operações matemáticas, a tabuada é uma representação em forma de tabela que surgiu no período da Grécia Antiga, onde as tábuas de argila eram usadas como ferramentas de contagem. É daí que vem a palavra tabuada. Foi o matemático grego Pitágoras que criou a tabela, que podemos dizer que é uma tataravó da calculadora. Mas será que a memorização ainda é a maneira mais eficiente de se aprofundar nesse tema? Vamos ouvir opiniões de educadores de diferentes estados do Brasil e que podem nos ajudar a pensar juntos? Começando por Pernambuco. Oi Luiz, tudo bom? Aqui é o professor Luiz Araújo, aqui de Recife, Pernambuco, professor de matemática. Penso que a tabuada é a base da pirâmide, em que a ponta é a prova do Enem, certo? A didática utilizada para a memorização é o método da repetição. Quanto mais tu repete, mais tu fixa as coisas na tua cabeça. A tabuada é uma ferramenta para vários outros problemas e questões que o aluno vai encontrar durante a vida. E com a tabuada decorada, o tempo para a resolução de um problema vai se encurtar bastante. Então, se eu ganho tempo, eu ganho condições para fazer outras questões, ok? Aquele abraço! A questão não é decorar, é memorizar. Então, uma técnica que eu uso com eles, e é muito interessante, é a técnica da grade. Eu quero fazer 2 vezes 3. Então, eu vou fazer o quê? 2 linhas horizontais, 3 linhas verticais, porque são 2 vezes 3, então 3 linhas verticais. Elas vão se cruzarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então elas se cruzaram 6 vezes. Então 2 vezes 3, 6. Eles conseguem fazer e daqui a pouquinho eles já não fazem mais, não precisam mais, porque eles já memorizaram de tanto fazer, eles acabaram memorizando. Então a decoreba faz parte. Mas o mais importante é a memorização. Nós precisamos que os alunos entendam o mecanismo e usem ele para o seu bem. Se por um lado é interessante que os alunos a memorizem, para que agilizem nos resultados e nos cálculos, por outro lado é interessante também que eles a compreendam nas suas diversas estruturas, entendendo que o produto nada mais é do que a soma de parcelas, assim como a divisão nada mais é do que o produto ao inverso. Uma das técnicas as quais eu utilizo como docente, solicito aos alunos que escrevam do 1 ao 30, multiplicado do 0 ao 10, oriento-os em relação ao 0, ao 1, ao 10 e ao 11, aos quais seguem o mesmo padrão em sua estrutura, e depois façam perguntas aleatórias de cada um desses produtos. Sendo assim, as duas formas de entender e memorizar a tabuada são importantes para a consolidação do devido conhecimento matemático. Como falamos por aqui no E aí, professor matemática, não existe certo nem errado. A nossa ideia é ouvir diferentes opiniões para que você também possa construir a sua. Por muito tempo, a memorização foi sinônimo de repetição, o que não quer dizer que ela é um recurso descartável, mas eu acredito que ela deve ser uma das etapas de um trabalho maior, que envolve cálculo mental e construção de repertório matemático. Por exemplo, em sala de aula, os estudantes sentem dificuldade na hora de preencher a famosa tabuada, mas na hora do recreio fazem cálculo de cabeça, o cálculo do troco da cantina. O que isso quer dizer? Que é importante contextualizar e humanizar as ferramentas para que elas fiquem mais próximas da nossa turma.
Eu sempre gosto de provocar minhas turmas com questões como 2 vezes 8 é igual a 8 vezes 2? Se olharmos só para os resultados, sim. Mas se pensarmos na ideia que há por trás e aplicarmos no contexto médico, por exemplo, vamos descobrir que tomar 2 comprimidos de 8 em 8 horas é uma recomendação comum. Já tomar 8 comprimidos de 2 em 2 horas... Problema, né? Será que nossas turmas já repararam que os médicos costumam receitar remédios em intervalos de tempo de 6 em 6, 8 em 8 e até 12 em 12 horas? E que todos são divisores de 24? É a tabuada facilitando a vida e a memorização fazendo parte de um contexto. Tabuada cartesiana, tabuada de multiplicação, há várias metodologias que vão além da decoreba tradicional. De forma lúdica, podemos observar nesses azulejos formas e padrões, assim como há na tabuada, que é uma sucessão numérica com regularidade e bastante simetria. Trabalhar a tabuada de forma diferente e interessante pode deixar a matemática ainda mais criativa e prazerosa, como eu acredito que deve ser. Para muita gente, fazer cálculos rapidamente pode ser considerado um facilitador. E claro que, como a gente também viu por aqui, saber a tabuada decorada pode ajudar de alguma forma. Mas hoje em dia, com tanta tecnologia, isso não deve ser uma prioridade. O mais importante é a construção do repertório que vai se transformar em aprendizado. Muito mais que decorar, é preciso entender o caminho que o levou até lá. Por isso, a gente segue refletindo sobre esse e outros assuntos aqui na nossa sala de aula remota no E aí, Professor Matemática. Até a próxima! Uma parceria Itaú Social.